Onde os bombeiros continuam trabalhando para controlar um incêndio enorme que atinge o Shopping 25 de Março no Brás. São agora mais de 20 viaturas, quase 70 agentes empenhados. O Thiago Muniz se deslocou até lá para nos trazer informações ao vivo. Conte-nos tudo, Thiago. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Não há, por enquanto, a perspectiva de controle deste incêndio que atinge o Shopping 25 de Março, localizado na Rua do Ladário, no Brás, bairro da Zona Leste de São Paulo, perto da região central da cidade mesmo. Ainda a fumaça é bastante escura que sai aqui da fachada, de onde eu consigo observar. Eu estou no ponto mais próximo onde a imprensa pode ficar, que é na esquina da Rua Barão de Ladário com a Rua da Juta. Neste local, agora, nós não temos a presença de comerciantes, nem a presença de moradores, nem de passantes. Aqui, basicamente, só a presença da imprensa mesmo e do Corpo de Bombeiros, que realiza o combate às chamas com mais de 20 equipes e mais de 70 integrantes da corporação. Nesse momento, eu consigo observar uma equipe ali com uma mangueira de incêndio combatendo uma labareda que simplesmente não para de sair fogo. Esse fogo, ele continua jorrando. Ainda a gente conversou agora há pouco com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Maicon Cristo. A gente até perguntou sobre essa chama, que ela não para, ela é incessante. E ele nos afirmou que o fornecimento de gás aqui do prédio, o prédio tem gás encanado, esse gás ele foi cortado, mas de qualquer maneira, este fogo não para de sair, essa labareda, o que faz até parecer que há uma fonte de ignição, alguma fonte de combustível para que esse fogo continue pegando. O que os bombeiros fazem, eu olho, por exemplo, uma equipe aqui que está direcionando o jato d'água não diretamente para o fogo, mas sim para o prédio, de maneira a tentar resfriar a estrutura. E isso é bastante importante também, porque é um fogo que não para de queimar, a fumaça ainda é bastante escura, o que indica que o fogo continua pegando de maneira bastante intensa. A fachada do Shopping 25 de Março, aqui no Brás, ela ainda está íntegra, claro, as janelas todas bastante queimadas, mas a estrutura daqui ela está íntegra. De qualquer maneira, nós já tivemos a informação, já passamos essa informação ao longo da programação da Band News FM, que o telhado da estrutura, ele colapsou. Há um calor muito intenso, esse prédio acaba se comportando como uma câmara de reverberação do fogo, da alta temperatura, ou seja, o próprio prédio oferecendo ainda, pelo material que tem dentro dele, o material combustível para que esse fogo continue pegando e que os bombeiros ainda tenham dificuldade para combatê-lo. Num primeiro plano, a gente tem essas equipes perto dessa labareda mais forte. Mais atrás, eu cheguei a ver os bombeiros também com marretas tentando abrir um acesso para controlar melhor o fogo. Então é um combate ainda em andamento. Eu já pude observar, eu fiz o caminho do Grupo Bandeirantes no Morumbi para aqui a região do Brás. Não há grandes problemas no que diz respeito ao trânsito para o local. A interdição, ela está restrita mesmo a essa região aqui onde acontece o incêndio. Inclusive, a não muito longe daqui, a uma distância de um quarteirão ou 2 quarteirões, o comércio continua funcionando. A vida, ela acaba continuando a despeito das chamas muito intensas que a gente observa aqui. Outra coisa que o capitão Maicon Cristo, do Corpo de Bombeiros, ele concedeu uma entrevista coletiva há pouco à imprensa, ele afirmou que neste momento o fogo está restrito a essa estrutura, o Shopping 25 de Março, que eu posso observar daqui, é uma construção de pelo menos 2 pavimentos. O pavimento térreo, a gente pode observar que há um pavimento superior, e aí você tem a fachada que se estende por pelo menos mais um andar, mas nós não temos a informação de até que ponto que essa parte em que a fachada se estende, ela representa aí um outro andar, um outro pavimento. O que a gente pode observar com certeza é que nós temos esses 2 pavimentos principais. Sheila. A gente tem aqui um trechinho da fala do capitão Michael. Vamos acompanhar? Claro, vamos lá. Não tinha ninguém lá dentro, não temos vítimas.
Atingiu esses 18 mil metros todos? Atingiu esses 18 mil metros, é um comércio popular, então tem bastante carga de incêndio, tem bastante material para ser queimado. A gente está falando de uma época que se aproxima do final do ano, que se aproxima das festividades de final de ano, então a gente imagina que os estoques estavam preenchidos, né? Estava aí na sua capacidade perto do máximo, e por isso a gente tem bastante material combustível para queimar. Os prédios do entorno, eles foram atingidos, porque há pouco a gente chegou aqui por volta ali das 7h da manhã e tinha um homem lá em cima. Este homem era um brigadista, aquele prédio foi evacuado ou ainda tem pessoas ali? Ou era vivo a pessoa? Eu desconheço esse indivíduo que estava lá em cima. A gente faz o combate na área externa do prédio. Os prédios vizinhos foram sim esvaziados, para caso, a gente não quer que isso aconteça, mas caso algum prédio seja também atingido, não faça vítimas. Mas não atingiu outro prédio? Não atingiu, o incêndio está restrito na edificação do shopping. Pegou todas as lojas? Todas as lojas? Possivelmente todas as lojas, a gente ainda não entrou no interior do prédio, a gente não tem essa segurança de entrar os nossos profissionais lá dentro. A gente... Essa, portanto, aí, Sheila, a gente ouviu um trecho importante aí da entrevista coletiva que o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Maicon Cristo, concedeu à imprensa presente agora há pouco. A gente até queria contar com a presença dele aqui na abertura do nosso jornal, mas bem na hora em que nós começamos a transmissão, ele recebeu um chamado e foi para o outro lado da ocorrência. Até depois no momento, não sei se a minha imagem consegue captar, eu vejo que a gente tem imagens tanto da Band News TV, como aqui pela Band News FM, uma nova labareda mais ao fundo, um pouco mais intensa, se projeta pelo vidro da fachada. Dá pra mais ver um sim, sinal, Thiago, dá pra gente ver, pra quem tá na live, dá pra ver o que você tá descrevendo sim. Então, exatamente isso, Sheila. Quem nos acompanha por imagens vê um novo foco de chamas. A gente tem aqui dois planos principais com chamas bem perceptíveis. O primeiro, mais abaixo, que agora nós temos duas pessoas à frente dele. Eu vou tentar me posicionar ligeiramente, de maneira a tentar observar, vou tentar aproximar um pouco. Acho que agora nós podemos nos aproximar um pouquinho mais, à medida em que a gente tem aqui, assim, eu posso, não é uma manobra insegura, pelo menos assim, pela distância que a gente observa, a gente tem até que o pessoal da Prefeitura e da Defesa Civil ao meu lado. A gente até tentou pedir aqui uma entrevista, mas por enquanto a Prefeitura ainda está verificando quem exatamente vai ser o porta-voz. Por enquanto, oficialmente, ainda não há o pronunciamento. Então, na parte de baixo da imagem, para quem nos acompanha por imagens, eu descrevo para quem está no rádio. Na parte de baixo, mais à direita, aquela labareda que eu comentei um pouco mais cedo, que ela continua pegando e, assim, a gente não observa o combate direto do bombeiro com a mangueira que ele utiliza. Ele está principalmente fazendo o rescaldo. A gente usa muito a expressão rescaldo quase como um sinônimo, né, Sheila, do combate pós-incêndio. Mas nesse caso aqui, o rescaldo, ele é feito para impedir que esse material que já foi incendiado pegue fogo novamente. Porque bem do lado há uma labareda bastante intensa, chama atenção até pela coloração da chama. É uma chama laranja e azul ao mesmo tempo. Claro, ainda não dá para saber exatamente que material é esse, mas é uma chama que é bastante intensa, que não pode ser combatida nesse momento. E mais para cima, no meio da imagem que nós mostramos agora, os bombeiros aí direcionaram efetivamente o jato d'água na direção de onde havia aparecido aquela segunda labareda, e assim eles estão sendo capazes de debelar, ou pelo menos impedir que essa labareda ela progrida em direção aí à rua Barão de Ladário. A gente também mostra um pouco mais a situação da fachada. Ela está bastante destruída, pelo menos por enquanto. A gente observa a base do prédio não tão danificada, tudo isso eu falo aparentemente, não conseguimos ver um dano estrutural tão forte. Aparentemente, ali outro momento, um pouco mais adiante, não é uma chama que temos ali, mas temos os bombeiros utilizando uma serra para tentar fazer um acesso, não sei se para os homens da corporação ou se para os...
Ih, tava Vamos ver se a gente restabelece ou se volta a estabilizar o som do Thiago. Começou a picotar, não sei se ao se deslocar por aí, viu, Thiago? É claro que tem muito equipamento também dos jornalistas, outras emissoras. Será que o Thiago ainda me ouve? Eu ouço bem, Sheila, te ouvi então o tempo todo. Acho que agora voltou a estabilizar. Vamos lá, para a totalidade das suas informações. Fique à vontade, Thiago. Pois não, Sheila. Não, apenas ressaltando que eu não sei até que ponto eu pude ser ouvido, mas eu descrevia que os bombeiros eles estão utilizando agora uma serra para forçar algum tipo de acesso para dentro da estrutura. Eu não consigo afirmar se é para um acesso das pessoas, dos bombeiros, ou se é para poder direcionar o combate às chamas. E atrás desses bombeiros que estão fazendo a serragem da porta, é aí o foco principal para debelar aquelas chamas, aquela labareda que apareceu mais para cima, ela está sendo alvo de um combate muito intenso por parte das mangueiras, é onde eles estão principalmente tentando controlar o incêndio. Incêndio que, assim, Sheila, os nossos ouvintes, mas eu falo para a Sheila que também já teve na rua, na reportagem, sabe que quando a gente observa, a gente sempre fala isso no ar, porque infelizmente é assim que funciona. Quando a gente vê a fumaça preta, em geral, significa que tem material para queimar, que tem coisa ainda a ser combatida pelo Corpo de Bombeiros, porque a fumaça branca, muitas vezes, ela quer dizer, na verdade, que a fumaça, que não é nem fumaça, é vapor da água, então é a água chegando com mais eficiência junto ao fogo. Só que quando a gente tem ainda a fumaça preta, aí é fumaça mesmo, é material que ainda está pegando fogo. Então, é esse o cenário que a gente consegue observar por aqui. Um incêndio ainda descontrolado. As notícias que são menos ruins e boas mesmo quando a gente fala de pessoas, de vidas, é que a informação que nos chega é que não há feridos diretamente por causa das chamas. Uma pessoa foi atendida num hospital porque teria tido problemas respiratórios a partir da fumaça. Não temos pessoas feridas neste momento com queimaduras. E repetimos a informação que o capitão Maicon Cristo trouxe na entrevista coletiva, que pelo menos por agora não há o alastramento das chamas em direção a outros prédios. Essa região, o ouvinte que circula pela região de São Paulo conhece, mas não é todo mundo que passa por essa região da cidade. É a região que concentra parte da famosa feirinha da madrugada. É no momento aqui que eu vejo aqui um outro bombeiro pegando mais uma serra para ir até o local em que eles devem fazer alguma tentativa de abertura. É como se esse equipamento é acionado a motor, como se fosse uma motosserra. O bombeiro, então, ele liga, puxa o cordão e já vai com o equipamento com o motor acionado em direção ao local para tentar abrir. O local onde a serra estava sendo empregada, o bombeiro traz agora a outra serra. Houve uma substituição, pelo que a gente pode observar. Um equipamento foi utilizado e agora está sendo trocado por outro bombeiro, agora fazendo ali uma tentativa de acesso num local mais próximo do que nós estamos. Eles vão tentando estabelecer acessos para o melhor trabalho, o melhor combate por parte das equipes, seja para uma eventual entrada das equipes no momento posterior, seja para que a água que eles estão utilizando possa ter um melhor resultado. Mais para frente, um bombeiro ali utilizando uma marreta agora para tentar um outro acesso. E à medida em que eles vão fazendo essa manobra, fazendo esse acesso, eles, no momento também que pedem para no momento que pedem para eu abrir caminho, porque um outro veículo dos bombeiros chega aqui, felizmente alguém me alertou que chega mais uma viatura autobomba que pertence à região do Ipiranga, pelo que a gente observa na pintura da lataria, ou seja, estão sendo chamadas unidades de outros locais da cidade. O Ipiranga é um bairro relativamente próximo aqui dessa região do Brás, aqui desse pedaço da zona leste da cidade, que é quase centro, né? Muita gente acaba se referindo aqui a essa área, Brás, Pari, como se fosse o centro da cidade, mas tecnicamente nós estamos na zona leste, o Ipiranga, assim, um bairro da zona leste da capital paulista, e assim essa viatura ela foi solicitada e certamente está aqui para prestar
apoio. Essa viatura que agora eu vou até tentar me mover um pouco aqui, Sheila, porque agora, para quem nos acompanha por imagens, e eu mesmo acabo perdendo um pouco da visão que eu tinha para poder descrever ao nosso ouvinte. Eu estou aqui indo pela própria rua Barão de Ladário e a gente ainda vê que, por mais que os bombeiros estejam apontando as mangueiras, utilizando a água para tentar conter o fogo, a gente vê que ainda assim tem muita coisa para queimar. As labaredas pretas continuam saindo de cima, da parte de cima da fachada. Aqui agora, vamos ver até onde eu consigo andar aqui, né? A gente tem uma imagem de frente, onde eu observo o interior do prédio ainda com fogo do lado de dentro, uma área que os bombeiros eles nem estão entrando efetivamente, porque a gente sabe que tem muito calor aí dentro. Esse fogo, evidentemente, né? Evidentemente que o fogo produz calor, né? Mas da maneira como ele está colocado aqui, essa estrutura fica como se fosse uma fornalha. Mais próximo, aqui o ponto que eu falava, que os bombeiros tentavam abrir um acesso, a gente tem as portas de metal fechadas. Evidentemente que as pessoas, quando saíram daqui, elas fecharam as portas, foram embora, fecharam o material. Eu vou me afastar, mas eu queria aproveitar, Tenente Olívia. Quem veio me afastar aqui foi a Tenente Olívia Perrone Caso, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros, que está me colocando aqui para uma área um pouco mais segura, mas eu queria aproveitar, Tenente, que já que a senhora está aqui comigo, para a senhora dar uma palavrinha. É possível agora, Tenente? É possível a senhora conversar comigo agora? Tudo bem, mas eu posso falar com a senhora agora, Tenente? Junto no local que a gente está com as outras pessoas da imprensa? Perfeito. A senhora consegue falar comigo atrás da faixa? Senhora, agora, então, peraí, eu vou passar atrás da faixa, queria que a senhora falasse comigo agora. Tomou bronca, né? Tomou bronca pra passar pra lá da faixa, né? Vamos ver se a Tenente consegue. Agora ela... Vamos ver se eu consigo, Sheila, rapidinho. Tenente, a senhora pode falar comigo? Não, agora a Tenente me levou para trás lado, né? do local e caminhou para o outro lado. Enfim, eu estava avançando para tentar mostrar. É claro que os bombeiros têm que cumprir esse papel de resguardar a segurança, mas até onde foi possível, a gente tentou mostrar exatamente como as coisas estavam acontecendo. Sheila e ouvintes do Band News São Paulo, primeira edição, essa é a descrição, portanto, que eu faço nesse primeiro momento aqui, de um combate ainda muito renhido. Dá para ver que, assim, eu tenho até um receio de falar num primeiro momento, que essa fumaça ela está ficando um pouco mais branca, né? Mas, assim, ainda é um combate muito difícil, é um combate muito renhido com uma outra viatura. Nessa viatura, os bombeiros eles estão esticando as mangueiras, vão utilizar essa viatura autobomba certamente para ajudar no combate a essas chamas que ainda pegam bastante dentro do Shopping 25.